Olá, se você tem uma Bíblia, quero que vá para Colossenses capítulo 2. Você pode ir ao índice se não tiver certeza de onde está, mas encontre a página e vá até lá. No seu iPhone, iPad ou o que quer que você vá usar. Quero que realmente marque um versículo na sua Bíblia, com o qual quero que você se familiarize. Então vá para Colossenses 2, encontre uma maneira de chegar lá. E nos concentraremos em um versículo aqui, em apenas um minuto. Agora, enquanto vocês encontram seu lugar e já sabem, estamos nos preparando esta semana para celebrar o 4 de julho. Acabamos de testemunhar o debate que aconteceu agora há pouco. Minha esposa, não diga nada. Estou brincando. Ela não disse, estou brincando. Mas acabamos de ver o debate para a nossa presidência. Estamos em um ano eleitoral e muitas coisas estão acontecendo em nossa cultura e em nosso mundo. E assim, quero falar com vocês sobre uma cultura de caos. Alguns de vocês, seja que nos estejam visitando hoje pela primeira vez, alguns de vocês têm estado visitando, e isso é o que aconteceu em nossa cultura. Eles fizeram com que tudo se tornasse político. E fizeram isso intencionalmente. Você sabe que eles fizeram isso intencionalmente, não é? Fizeram isso para que você não se sente para me ouvir e para que eu não me sente para te ouvir. Porque se conseguirem nos colocar em desacordo, nunca mudaremos. Porque você estará do seu lado e eu estarei do meu. E nenhum de nós terá a oportunidade de falar com o outro. Isso é exatamente o que estão fazendo conosco. Estão tentando que não conversemos, nem ouvamos o que estou prestes a fazer. Não se sentem e ouçam isso. No entanto, quero guiá-los através dos fatos. Esta manhã, vou fazer referência. Você vai ter sua opção. Você vai ter sua escolha. Você vai poder escolher no que você acredita. E então eu só diria que estão tentando tornar tudo tão político, mas você precisa saber disso sobre mim. O que você precisa saber sobre mim é que meu objetivo é nunca ser político e sempre ser bíblico. Esse é o desejo da minha vida. Porque não estou aqui para te ensinar o que eu penso. Vamos deixar isso claro. Não estou aqui para dizer o que penso. Esse não é meu objetivo, não é meu propósito, não é o que vou fazer. Estou aqui para te dizer o que a Bíblia ensina. Depois, você poderá decidir sua posição. Se você pensa que estou apenas tentando alcançar os democratas, ou se acha que estou apenas tentando alcançar os republicanos, então você não sabe do que estou falando. Quero alcançar a todos, republicanos, democratas e tudo que está no meio. Porque o que o mundo precisa não é de um presidente por 4 anos, porque depois você tem outra opção se quiser por mais 4 anos. O que o mundo precisa é de Jesus. Ele é a resposta. E quando você vai a este livro, pode encontrar respostas. E o que eu quero fazer hoje é mostrar a vocês culturalmente, quero pegar nossa cultura e quero mostrar que a Bíblia é verdadeira. E quero mostrar a vocês que o que este livro ensina é o que está acontecendo em nossa nação. Para que, quando o mundo se pergunte como é possível que estejamos em caos, este livro diz que se continuarmos fazendo o que estamos fazendo, e eu vou te mostrar isso, terminaremos em caos. Olhem, a pergunta é, muitas pessoas hoje em dia se perguntam qual é a causa da crise na América. Qual é a causa da crise em nossa cultura? Para muitas pessoas, é uma pergunta desconcertante. Há muitas pessoas que não conseguem responder a isso. Dizem que não sabem o que está acontecendo. Não entendem o que está acontecendo. Não sabem por que estamos aqui em nossa cultura, em nossa nação hoje. Mas a Bíblia diz que é uma resposta simples. Nos desconcerta. Desconcerta nossos políticos. Desconcerta todas as pessoas que querem uma guerra por questões políticas. Mas essa é a realidade. É uma falta de verdade. Isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a razão pela qual temos todo esse caos é porque há uma falta de verdade. Olha, há muitas pessoas que diriam que não importa no que você acredita, mas estou aqui para te dizer que isso não é verdade. O que você acredita não só importa, mas também determinará o curso da sua vida. E a Bíblia diz que determinará o curso da sua eternidade. Portanto, o que você acredita é incrivelmente importante. Alguém disse uma vez, isso semeia um pensamento. Se você tem um pensamento, vai colher uma ação, um ato. Se você semear um ato, vai colher um hábito. Se você semear um hábito, colherá um caráter. Se você semear um caráter, colherá um destino. E assim, não apenas a Bíblia nos ensina, mas também vemos isso na realidade. É o que acontece em nossa cultura. Primeiro vem as crenças, essas coisas que você acredita que são verdadeiras. Você obtém essa crença. Acredito que há pessoas nesta sala que acreditam que uma coisa é verdade. E há pessoas do outro lado que acreditam que outra coisa é verdade. Depois há pessoas que acreditam em algo totalmente diferente. Assim é o mundo em que vivemos. Primeiro vem a crença, o que você acredita que é verdade. Depois, você obtém crenças que moldam seus valores. Essas coisas que são importantes para você moldam o valor da vida. Por isso você faz o que faz. Por isso você pensa o que pensa. Por isso você age da maneira que age. E são esses valores que determinam suas ações. Esse é o curso da sua vida. Escute com muita atenção.
É como se você estivesse aqui e se ofendesse por quase tudo que eu digo. Isso ainda é verdade na sua vida, só que temos valores diferentes. Isso ainda é verdade na minha vida, só que temos valores diferentes. É para onde a vida e os pensamentos nos levam. E assim, você encontra um aviso nas escrituras do apóstolo Paulo. Há 2000 anos. Alguém foi guiado a escrever estas palavras em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Veja o que diz. Cuidem-se para que ninguém os leve cativos por meio de filosofias e vãs ilusões, segundo a tradição dos homens. Tudo isso significa conceber o que o homem pode produzir de acordo com os princípios elementares do mundo, em vez de segundo Cristo. Agora quero que notem que até Paulo disse para não acreditarem no que estou ensinando ou dizendo. Ele diz, vocês precisam saber o que Cristo está dizendo e ensinando, você precisa saber o que Deus está dizendo. Certifique-se de ver que isso é o que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, você deve se certificar de que ninguém o leve cativo a uma forma incorreta de pensar. Veja o que diz o versículo 9, porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade em forma corporal. Em outras palavras, ele é Deus. Tudo existe nele. Assim como é criador, é sustentador, dispôs de tudo. É o designer da vida. Ele é o melhor definidor da vida. Ele é a melhor descrição da vida. Paulo está dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, e nele você foi feito completo. O que você precisa para a vida se encontra nele. Ele é a cabeça sobre todas as coisas. O governo e a autoridade, ele faz bem. Ele é a regra. Ele é a autoridade. Ele sabe. E a Bíblia nos diz que o que você acredita realmente importa. Você deve se certificar de entender o que Cristo ensina, o que Deus disse. Agora escutem, pensem nisso se ainda têm dificuldades com o que acabei de dizer nesse contexto, o que vocês realmente acreditam que importa. Permitam-me mostrar 3 noções que estão destruindo a base da nossa nação. E só isso quero fazer porque sei que somos de origens diferentes, de lugares diferentes, de coisas diferentes. E assim, alguns diriam que estamos na igreja. Todos pensam igual, certo? Não. Isso não é verdade. Pense em todas as diferentes igrejas que existem. Então pensem sobre isso. Quero mostrar a vocês algumas coisas que se infiltraram em nossa cultura e em todas as culturas. E quando essas coisas se infiltram na cultura, trazem caos. Deixem-me dar-lhes 3. Eu as colocarei na tela enquanto avançamos. Primeiro está o individualismo. Deixe-me mostrar uma noção. Paulo diz para não se deixar levar por nenhuma outra forma de pensar. Mas mesmo assim, existem formas de pensar. Vivemos em uma cultura de formas de pensar. Agora, o individualismo apareceu há muitos anos. Vou mostrar a vocês onde ele surgiu há milhares de anos. Mas como em nossa cultura, ele apareceu há muitos anos. Uma boa definição seria esta. É uma teoria social que favorece a liberdade de ação dos indivíduos sobre o coletivo. E então, o que é que importa para você? O que é importante para você? Não importa se isso ofende os outros. Não importa como impacta os outros. Você é quem importa. Você é quem deveria poder fazer o que quer fazer. Agora, eu não inventei isso. Ninguém pensou nisso recentemente. Nenhum professor de Harvard ou Yale teve essa ideia. Isso existe há bastante tempo. Mas a ideia é simplesmente que eu posso ser o padrão da minha própria vida. Só eu posso julgar a verdade. Só eu posso julgar o que é certo. Só eu posso julgar o que está errado. E você não tem nenhum lugar para me dizer o que é certo ou nenhum lugar para me dizer o que está errado. Não estou te dizendo o que é certo e não estou te dizendo o que está errado. Estou apontando para um lugar de autoridade pelo qual você pode escolher se quer que seja a autoridade em sua vida ou não. Não estou exigindo de você o que é certo e o que é errado. Não estou dizendo que você está errado, que eles estão certos. Escute, para alguém que terá dificuldades com esta mensagem, eu a tirei da minha vida. Eu não consigo julgá-lo bem. Eu não consigo julgá-lo mal. Estou permitindo que Deus julgue o bem e Deus julgue o mal em mim. Então, para alguém que se ofenda com esta mensagem esta manhã, certifique-se de entender de onde eu venho. Eu retirei a autoridade da minha vida. Não sou autoridade, não sou regra, não sou juiz, não sou jurado. Escolhi deixar que ele seja isso na minha vida. Esse é um bom ponto de partida para nós. Isso vai ser divertido esta manhã, não é? Olhem, isso não é novo. Todo esse individualismo não é novo. As pessoas têm pensado dessa maneira há muito tempo. E achamos que estamos tão iluminados em nossa sociedade hoje em dia? Isso existe há milênios, homem. Quero dizer, existe desde sempre. Há milhares de anos, a nação de Israel demonstrou isso. Você pode anotar isso. Você encontrará isso na sua Bíblia. Juízes capítulo 17, versículo 6. Juízes capítulo 17, versículo 6. E isso é quando Deus estava guiando a nação de Israel. Ele estava liderando a nação de Israel. Eles deveriam ser um testemunho, uma testemunha da grandeza de Deus. E no entanto, em Juízes 17, versículo 6, diz a Bíblia, e não acredito que tenha colocado isso na tela, mas diz o seguinte:
Naqueles dias, Israel não tinha rei, não tinham autoridade. E assim, as pessoas faziam o que lhes parecia correto aos seus próprios olhos, fizeram o que achavam que era correto. E a Bíblia ensina repetidamente, muito antes de Israel, que quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais se afastam de seus princípios. E permitam-me estabelecer isso fundamentalmente, porque se Deus é o designer da vida, Ele sempre será o melhor definidor da vida. E assim, quanto mais as pessoas se afastam do design de Deus, quanto mais se afastam dos princípios de Deus, haverá mais caos, porque não estão existindo nem funcionando da maneira como foram projetadas. Se você tirar o motor do seu Honda e colocá-lo em um BMW B e não souber como fazer todas as conexões corretamente, você vai ter um grande problema. Você está funcionando com algo que não funcionará porque não foi projetado para funcionar dessa maneira. E isso é tudo o que a Bíblia sempre ensinou. Isso é tudo o que a Bíblia ensinou, que Deus é o designer, Ele é o definidor. Quando você sai do design e começa a definir incorretamente, você terá problemas. Fizeram o que lhes parecia correto aos seus próprios olhos. E assim como não havia juízes, não havia padrão, nem lei, nem absolutos, fizeram o que quiseram fazer. E as pessoas são apaixonadas por essa filosofia de vida porque é assim. Se eu não alcanço o padrão, bem, simplesmente posso mudar o padrão. Quero dizer, se eu não estou à altura, não me encaixo ou não me sinto assim, então posso dizer, bem, isso é bom para você, mas não para mim. Por isso essa filosofia é tão amada. O resultado dessa filosofia em Israel foi a anarquia. E estamos vendo que a anarquia começa a mostrar sinais em nossa cultura. Se continuarmos pelo caminho do individualismo, é isso que acontecerá. Porque não se pode colocar o indivíduo acima do coletivo, pois o coletivo é afetado pelo indivíduo. E por isso deve haver equilíbrios, deve haver controles e equilíbrios. Mas quando você se adere a essa filosofia, tudo vale. Porque qualquer coisa que eu sinta, pense, deseje, queira, é válida para mim. É uma filosofia destrutiva, mas está muito disseminada em nossa cultura. A segunda filosofia que as pessoas adotaram é o secularismo. Secularismo. Vou dar uma ideia. Não estou tomando essas definições como bíblicas, mas do nosso dicionário. Então, quando defino essas coisas, não as defino eu, nem de alguma organização, mas como as definimos em nossa cultura. Então, uma definição simples é esta. É o princípio de separação de instituições religiosas. Os princípios estão ensinando. Em outras palavras, ouça que tudo isso, este assunto cristão, realmente qualquer instituição religiosa, quero lembrá-los. Não me rendi a uma instituição religiosa, não me rendi a uma denominação, nem o farei jamais. Eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo, o definidor e designer da vida. Confio nele e o sigo. Portanto, não ouçam que estou contra a religião. Acredito que a religião causou um dano em nosso mundo. Não quero que sintam que estou defendendo uma instituição religiosa. A Igreja de Jesus Cristo não é uma instituição religiosa. É um grupo de pessoas que entregaram seu pecado ao sacrifício de Jesus Cristo, confiando nele para o perdão, e agora renunciaram à sua própria autoridade, permitindo que ele os guie para funcionar da maneira como foram projetados para funcionar. De qualquer forma, gostei de dizer isso. Então vamos lá. Mas a verdadeira crença é que não há noção divina. Agora, estou dizendo que as noções estão destruindo uma nação. As noções são apenas pensamentos, filosofias. Não há pensamento divino. Não há noção divina. Deus não é necessário. Não é. Olhem, há algumas pessoas no secularismo que diriam que Deus não é real. Há algumas pessoas que diriam que Deus é real, mas não é necessário. E vemos isso em nossa nação. Eliminamos os padrões como muitos. Posso me lembrar de quando os 10 mandamentos eram ensinados na escola. Lembro de começar as manhãs com uma oração. Lembro de quando mudaram de oração para silêncio. E então, você podia escolher se fazia ou não. Não sou tão velho. Não passou tanto tempo. Sou mais velho, mas não tão velho. Então posso me lembrar dessas coisas. Vimos que Oklahoma votou para reintegrar a Bíblia nas escolas e começar a ensiná-la novamente, estabelecendo princípios. E as pessoas de Oklahoma estão se entusiasmando com isso. O que está acontecendo é o que estão dizendo. Estão dizendo que, ei, percebemos que precisamos estabelecer um padrão. Isso não vai acabar bem. Simplesmente deixar que as pessoas façam o que sentem e o que querem e se deixem guiar por seus sentimentos e emoções. O problema é que eles se contradizem entre si. E assim estamos, em guerra. Veja, estamos em uma guerra pior agora, quando dizemos que somos mais tolerantes do que nunca. Mas todas as ideias começam a se confrontar. Deve haver algum tipo de padrão. E o secularismo diz, não, você realmente não precisa disso. Mas então isso levanta uma pergunta, na minha opinião, isso levanta a pergunta de onde você obterá sua moral, de onde você obterá seus padrões, de onde você obterá sua verdade. Quero dizer, se você está dizendo que não há um padrão,
que não há nada aí de onde vem. Estamos obtendo isso das notícias, estamos recebendo isso de amigos da educação, dos apresentadores de programas de entrevistas. Há pessoas cuja igreja no domingo, segunda e terça, são os programas de entrevistas de notícias. É o que pensa esta celebridade 2010. Todos estão indo à igreja, eles estão apenas indo para o seu próprio tipo de igreja. Assim, eles obtêm isso da televisão e de famosos. E o objetivo da televisão de realidade é vender a disfunção como função. Isso é o que é a televisão de realidade. É pegar toda essa disfunção, toda essa loucura e fazer com que a América acredite que isso é normal. E o triste é que isso está se tornando normal. Mas à medida que se torna mais normal, começamos a ver o quão disfuncional isso é. O principal comunicador de valores hoje não é Deus, nem a Bíblia, nem a igreja, nem mesmo os pais. São as redes sociais, os meios de comunicação. A televisão, políticos, partidos alinhando seus pontos de vista, políticos, colegas, grupos, movimentos aos quais as pessoas se unem. São todas essas coisas e os educadores no secularismo. Deus foi removido do mainstream. Só quero que você saiba disso. Você pode estudar isso por conta própria. Romanos 1 fala sobre isso. Em Romanos capítulo 1 e versículo 25, a Bíblia diz que mudaram a verdade de Deus. Em outras palavras, mudaram seu propósito. Eles trocaram isso por uma mentira. E verdadeiramente adoram as coisas criadas em vez do Criador. E agora vejam, quando pensamos nisso, pensamos em ídolos e nessas pessoas que estão distantes e loucas e adoram ídolos. Mas o que ele está dizendo é que eles assumiram a função. Escutem enquanto eu digo isso agora. Eles tomaram a função projetada por Deus, e a mudaram por sentimentos, por emoções, por desejos, por anseios, por necessidades. Isso é o que está dizendo. Às vezes pensamos no pior dos casos, mas eles tomaram o pensamento correto e a direção correta e os mudaram. E quero dizer-lhes algo que acredito que algumas pessoas na igreja não entendem e não leem. A Bíblia diz no versículo 26, e os entregou. Significa que Deus diz, não estou perseguindo, não estou convencendo, não os estou buscando. Quero dizer, há literalmente um ponto na Bíblia onde Deus diz, ouça, você está indo pelo seu próprio caminho. Eu te procurei, enviei meu filho por você, fiz esse tipo de coisas. Há um momento em que Deus diz, se isso é o que você quer, eu vou deixar você ter. Se o caos é o seu objetivo, você o conseguirá. Se uma filosofia diferente é o que você quer seguir, você a experimentará. Você pode semear o que quiser semear, mas também vai colher. E literalmente você poderia ler dessa maneira. Ele os entregou à sua própria adoração. Ele os deixou seguir seus desejos, suas buscas, seus caprichos. E há pessoas que pensam sobre isso. Quero dizer, há muita gente hoje em dia e estão adorando. Estão adorando seus barcos, seus carros, suas casas e seu dinheiro. Há muita gente que está adorando seus desejos. Simplesmente tenho esse desejo e sinto esse desejo e esse desejo está me levando até lá. 2010. E pessoal, eu tenho que dizer a vocês, eu desejei algumas coisas que não eram boas para mim. Eu queria colocar uma chave em uma tomada quando era criança. Posso informar a todos isso. Ou seja, pense nisso. Quero dizer, só porque você tem um desejo, não significa que seja um bom desejo. Não significa que terá um bom retorno. E lembre-se, todos os padrões de Deus são para a sua proteção e para te entregar a vida que Ele projetou para você. Por isso Deus disse quando esteve na terra, em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Para que possam ter essa vida mais abundante. E então, o que acontece é que começamos a criar filosofias e começamos a perseguir essas coisas. E estes são os três prevalentes de nossa sociedade e têm estado presentes em todas as sociedades. Apenas mudamos os nomes. É relativismo. Relativismo não significa que você tenha parentes ruins, embora possa tê-los. Quero que todos saibam disso, está bem. Você pode resumir isso desta maneira. Uma definição simples. A doutrina de que o conhecimento é a doutrina. E por sinal, todos nós temos nossas doutrinas. Todos nós temos filosofias, todos nós temos sistemas de crenças, porque a vida se compõe de como você pensa. A vida se compõe de como você pensa. Por isso a Bíblia diz que é uma batalha da mente. Uma batalha da mente, a Bíblia fala sobre isso. Assim, a doutrina de que o conhecimento, a verdade e a moralidade existem em relação à cultura e à sociedade e não são absolutas. Em outras palavras, a verdade muda com o tempo em relação à sociedade. Trata-se do que acontece, do que ocorre nesses tempos particulares. Quero que entendam que não há absolutos. A ideia do relativismo é que o que é verdade para mim pode não ser para você. Portanto, o que é correto para mim pode não ser correto para você. E qualquer um que diga que há um bem ou um mal, você não precisa entender que toda verdade é relativa. Isso é o que eles pensariam. E assim as pessoas dirão coisas. Não estou sendo grosseiro e não estou tentando ser simplista, mas as pessoas dirão coisas como realmente não importa o que você acredita, desde que você seja sincero. Mas você já levou isso ao seu lugar lógico.
Compartilhei uma mensagem ilustrativa há alguns meses e falei sobre quantas pessoas vi dirigindo na direção errada nas trilhas para bicicletas. Como quando constroem as faixas para bicicletas e de repente estão dirigindo pela faixa para bicicletas e vão na direção errada. E eu estou pensando, eles são realmente sinceros, estão apenas tentando chegar ao trabalho. Têm um coração sincero, mas vão acabar matando alguém, não é? Quero dizer, pense nisso. Mas agimos como se isso fosse uma declaração válida. Como bem, cara, enquanto você for sincero, então está tudo bem. E pensamos que não importa o que você acredita, mas quero que todos, se não escreverem mais nada, anotem isso. Vocês podem escolher, terão a oportunidade de olhar para o mundo, as filosofias e as escrituras e tomar suas decisões. Mas isso é o que eu quero que você saiba. Importa o que você acredita, porque isso marcará o rumo da sua vida. E a Bíblia diz que marcará o rumo da sua eternidade. O que você acredita estabelecerá o curso da sua vida e determinará o curso da sua eternidade. Eu vim a Cristo em 27 de novembro de 1994. Devo dizer a vocês, eu nem sou mais o mesmo homem que era antes. Minha esposa na primeira fila, ela diria que Deus transformou sua vida. Agora, ela não diria que era perfeita. Apenas diria que estava perto. Estou brincando, não é? Ela não diria que sou perfeito. Ela conhece meus erros. Ela conhece minhas falhas e os problemas que tive durante anos e como Deus tem trabalhado na minha vida. O cristianismo não é perfeição, é correção. O cristianismo não é perfeição. Agora você é perfeito porque está perdoado. Você está limpo. Você vai para o céu. Assim Deus te vê. Essa é o ensinamento da Bíblia. Cristo pagou pelo meu pecado, então não tenho juízo. Não tenho condenação em Cristo. E assim sou perfeito nesse sentido. Mas estou aprendendo a fazer o que Jesus quer. Na igreja, chamamos isso de santificação. E o que eu diria a vocês é isto. Deus mudou minha forma de pensar porque colocou verdade em minha mente que antes estava ausente. E a verdade transforma. A verdade transforma o Espírito de Deus. A Bíblia diria em 2 de Coríntios 4, as vendas caíram da minha vida. Agora eu podia ver e entender como Deus queria. Eu me tornei disponível para a palavra de Deus. Eu me tornei disponível para o povo de Deus, para a presença de Deus. E isso mudou minha maneira de pensar e a direção da minha vida. E Deus continuou me enchendo de verdade, e a verdade transforma porque a verdade é uma pessoa e se chama Jesus. Me introduziram nessa relação. E por isso quero dizer a vocês que importa o que acreditam, e quando as pessoas dizem a verdade a vocês, escutem-me, elas não estão julgando vocês. Elas estão sendo gentis. Há muito poucas pessoas que dirão a verdade a vocês. Fico surpreso com os conselhos em círculos cristãos e ainda mais em círculos mundanos. As pessoas dizem que estão lutando em seu casamento e te dizem, você deveria fazer isso ou aquilo. E é totalmente o oposto do que Deus te diria para fazer. Mas as pessoas dirão para você fazer isso porque querem que você caia bem, querem que você seja aceito. Mas as pessoas que te amam dirão a verdade. Pensem nisso. Não digo isso com má intenção. Não digo isso com má intenção. Sabem o que tornou o programa American Idol famoso em seus primeiros dias, não é? Cantores ruins, não é? O que fez o programa American Idol genial não foram os cantores bons, foram os cantores ruins. Foi o cantor que saía e se zombavam dele dizendo que não podiam acreditar que estavam cantando na televisão nacional. E então terminavam e diziam que minha mãe me disse que eu podia cantar. E Simon, o juiz, dizia, bem, sua mãe te mentiu. E eu não estou criticando ninguém porque eu não consigo cantar. Podem me incluir nesse grupo, mas é isso que fazemos. Ouçam, essas pessoas poderiam ser espetaculares em outras coisas. Poderiam se tornar cientistas espaciais. Poderiam ser pessoas incrivelmente incríveis. Mas a realidade é que alguém realmente é bom nisso quando na verdade não é. Criam um obstáculo, criam uma dificuldade, uma adversidade na vida. Por quê? Porque a verdade está ausente. Essa é uma ilustração simples, mas nos mostra o que acontece dentro da nossa sociedade. A outra frase que adoram usar sobre o relativismo, não há verdades absolutas na vida, o que eu odeio dizer, mas só quero fazê-lo. O mero fato de você afirmar que não há verdades absolutas torna isso uma verdade absoluta, o que significa que há pelo menos uma verdade absoluta, não é. Não estou sendo sarcástico. Apenas digo que isso precisa ser dito. É simplesmente irracional e é surpreendente. E quero dizer aos seguidores de Cristo, ouçam uma declaração, e vai soar como uma declaração forte, uma declaração dura. Isso pode soar como uma declaração insensível, mas eu acho que precisa ser dito. Quero que você me ouça atentamente, quero que você entenda o contexto. Este é um momento que alguém vai recortar e parecer ridículo, mas ouça meu coração nisso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que quando você chega à fé em Cristo, as vendas são removidas. Em outras palavras, a Bíblia diz que Deus te dá a capacidade de ver a vida como Ele pretendia. Ele te dá um relacionamento, te dá acesso à palavra e te introduz na família de Deus. E assim, temos algo que o mundo não tem. Você entende isso?
E é por isso que ensino isso, porque quero que você entenda que um seguidor de Cristo deve ter paciência com o mundo, porque os seguidores de Cristo lembram quem eram e onde estavam antes de Jesus Cristo. E onde entra nosso julgamento é quando os olhamos e dizemos que não posso acreditar que eles não conseguem ver isso. Amigo, você também não conseguia. Se não fosse pela graça, pela misericórdia, pela sabedoria, pelo Espírito, pelo poder e pela palavra de Deus, você também não veria. E eu acho que precisamos lembrar disso. Sabe, eu frequentemente digo que uma das melhores coisas que você pode fazer como cristão é nunca esquecer o que Jesus Cristo fez por você. Nunca se esqueça, porque Ele é o único. Então não entendemos isso. Olha, você percebe que todos aqui sabem que estão a caminho do céu. Sabem que confiaram em Jesus Cristo. Tudo o que você é um desastre que foi perdoado e limpo do seu desastre. E foi lhe dada ajuda para não ser um desastre. Então não há muito orgulho nisso, verdade? A glória não é para você. A glória é para Jesus. Vamos. Também gostei de dizer isso porque só quero que você veja isso. Quero que você entenda isso. E assim, você sabe, entenda que para nós temos uma perspectiva. Mas isso é o que eu quero que entendamos. Deus diz que quer que todos nós conheçamos a verdade. Quero dizer, se você acredita em Jesus Cristo, Ele é Deus na terra. E você poderia anotar isso. João capítulo 8, versículo 32. Ele diz que quer que vocês, e esta é a minha paráfrase disso, ele diz que quer que conheçam a verdade, porque a verdade pode libertá-los. Quero dizer, Jesus está de pé e diz, olhem, pensem nisso para qualquer um que esteja lutando esta manhã, devido ao que vamos abordar aqui. Jesus esteve aqui e disse, quero que conheçam a verdade real, não a verdade que o governo está tentando vender a vocês, ou algum presidente que quer ser eleito, ou algum pastor que está tentando obter algo de vocês. Não, não, não. Quero que conheçam a verdade sobre isso, porque sou seu designer. Sou quem realmente te define. E quero que sua vida seja um testemunho dos meus princípios e da minha verdade. E da bênção que vem disso. Quero que saibam essas coisas. Quero que acreditem nessas coisas. Quero que vivam essas coisas para que possam ter tudo o que eu desenhei para vocês. Isso está nas Escrituras. A razão pela qual estou ensinando isso hoje é para que não deixem que ninguém os engane. Pais, é melhor que vocês ouçam. Avós estão enganando seus filhos. E vem atrás deles. Acorde para o que está acontecendo. Nos enganaram com o individualismo, o secularismo e o relativismo. E na sociedade de hoje, o relativismo é a atitude predominante em nossa cultura. O valor mais alto é a tolerância. Quero dizer, isso é como o troféu da sociedade hoje em dia. É a tolerância. Queremos tolerância mais do que a verdade. Apenas deixe-os fazer isso. Deixe que o indivíduo tenha seu jeito. Você não quer dizer a verdade porque vai ferir ou ofender alguém. Alguém vai discordar de você. E então supõe-se que devemos tolerar tudo. Deixe isso de lado. Deixe passar. O pior pecado em nossa sociedade hoje em dia é ser intolerante. Você será julgado. Vão te rotular como de mente fechada, intolerante. E só quero dizer a todos, posso lhes dar muitas escrituras sobre isso. Dizer a verdade não é julgar. Não é ser crítico, é dizer a verdade. Na verdade, sinto que há uma responsabilidade, sei que há uma responsabilidade nas Escrituras. Se eu vou me apresentar diante de Deus e prestar contas da minha vida, que é o chamado de Deus na minha vida, eu me colocaria nesta plataforma e te diria a verdade. Não importa como isso se alinha com a sua vida. E as pessoas dizem, bem, pastor, você é corajoso por fazer isso. Não digam essas coisas, porque, em primeiro lugar, eu faço isso em uma sala onde a maioria de vocês concorda comigo. Então, quão corajoso é isso, não é? Mas isso se espalhará por toda parte, e estou confortável com que se espalhe, porque é a verdade. E a realidade da vida é, escutem-me com muita atenção, embora esse seja o pior pecado da nossa sociedade, não é ser julgador dizer a verdade. A palavra tolerância tem sido mal definida e redefinida em nossa sociedade fora do dicionário. Eu te respeitarei e te tratarei com dignidade, mesmo que eu esteja em desacordo contigo. Isso diz no dicionário. Eu não escrevi isso. Eu te respeitarei e te tratarei com dignidade, mesmo que eu esteja em desacordo contigo. Veementemente a cada seguidor de Cristo, isso é exatamente o que Deus nos chama a fazer. Quero dizer, é exatamente isso que Deus nos chama a fazer. Deus nos diz que ouve, eu vou te tratar com dignidade, mesmo que eu não concorde com você, mesmo que sua vida esteja em desordem e desconectada de mim. E não vimos Jesus fazer isso. Não vimos Jesus fazer isso. Quero dizer, vemos Jesus lidando com prostitutas. Vemos Jesus tratando com aqueles que seriam os marginalizados da sociedade, aqueles que foram rejeitados.
Nós o vemos tratando os pecadores com amor, graça e dignidade. Nunca o vemos mentindo para eles. Nunca o vemos condescendendo com seu comportamento. Vemos a mulher apanhada em adultério, lançada aos pés de Jesus. Vocês, sem pecado, atirem a primeira pedra. Ouvimos ele dizer algo como todos são pecadores. Mas depois voltamos e vemos Jesus levantando-a. Vemos compaixão e amor. Apoiado pelo mundo, Jesus fixa o olhar no pecador e diz: agora vai e não peques mais. Não permaneça nesse estilo de vida. Não fique apenas no que você faz. Esta vida não vai produzir o que eu quero produzir para você, através de você e ao seu redor. Quando vemos Jesus explicando isso, nós, como crentes, devemos ser tolerantes. Nunca devemos tratar as pessoas com falta de respeito. Mas você não pode mudar a verdade para se ajustar e mostrar respeito. Olha, a tolerância já não significa o que costumava significar. Tolerância significa que todas as ideias são igualmente válidas. Estamos vivendo em uma sociedade onde cada ideia é igualmente válida, onde cada ideia é igualmente verdadeira, onde cada estilo de vida é igualmente correto. E eu só quero estar aqui tão firme quanto puder e com profundo amor por vocês e profundo amor pela nossa nação e dizer que isso não está certo. E isso não é verdade. Isso é falso. Não é verdade que cada ideia, cada pensamento ou cada crença seja igualmente verdadeira. Não é verdade. Não é verdade que todos os estilos de vida sejam igualmente válidos. A Bíblia nos ensinaria, e pode ser ofensivo, isso me ofendeu até mesmo. A verdade é estreita. Isso já ofendeu minha vida antes. Como um garoto que deixou sua namorada de 16 anos grávida, que agora é minha esposa. Isso me ofendeu. Eu fui contra essa forma de pensar. Eu vivi de maneira completamente oposta a essa verdade pessoalmente. E eu sei disso. E por isso a verdade é muito estreita. A verdade nos impacta. E a ideia de que todos os ideais são igualmente válidos e todos são verdadeiros, mesmo quando se contradizem, não só é incorreta, é insalubre. E por isso temos a crise mental que estamos enfrentando hoje. É porque todas essas ideias estão nos confundindo e nos fazem perguntar o que é realmente o correto. O que é que realmente está errado? Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo, estamos tão confusos. Hoje quero dizer a todos que Deus tem algo a dizer sobre isso. Em 2 de Timóteo, 3 versículos do 1 ao 5. Olhem, não me levantei esta manhã pensando que isso vai encantar vocês, que vai agradar, isso vai ser incrível. Tudo bem, venham aqui um momento e escutem. Há aproximadamente 2000 anos, o que estou prestes a ler foi escrito há aproximadamente 2000 anos. Vejam o que diz. Mas você deve saber que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, jactanciosas, arrogantes. Veja isso, caluniadores. Sabe quando leio os difamadores? Penso no incidente de golfe que ocorreu entre o presidente Biden e o presidente Trump. Vocês viram? Seu jogo de golfe é ruim. Sabe por que isso me faz rir? Isso mostra a humanidade, não é? E eu fico pensando como é que eles têm tanto tempo para jogar golfe. Deveriam estar dirigindo uma nação. Estão bem, eu só digo está bem, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Olhem, se vocês não tiverem senso de humor, vão perder a cabeça. Minha esposa logo vai me dizer que eu disse para não falar nada sobre o debate. Eu só digo caluniadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis. Agora, para vocês que lutam com a situação mundial, por que Deus deixaria que a nação e a cultura chegassem a isso? A Bíblia diz que são irreconciliáveis. Olha isso. Como se ele não tivesse ideia de que as redes sociais seriam inventadas. Veja o que ele diz a seguir. Fofocas maliciosas. Quero dizer, nosso governo tem que lidar com a desinformação nas redes sociais, o que é malicioso. Que fofocas, olha o que diz, sem domínio próprio, brutais, aborrecedores do que é bom, traidores, imprudentes, arrogantes, amantes do prazer. O que quer que me faça sentir bem, o que eu sentir que devo ter, o que eu quero, eu tenho que seguir isso em vez de ser amante de Deus, apegando-se a uma forma de piedade, tentando cumprir as leis, tentando parecer apresentáveis. E todos são respeitáveis, e isso é aceitável, embora tenham negado o seu poder. E então veja o que ele diz, evite pessoas como essas. Se você voltar a Colossenses 2:8, eles colocarão na tela. Cuidem para que ninguém os leve cativos por meio de filosofias e vãs ilusões, segundo a tradição dos homens, que vão de acordo com os princípios deste mundo e não conforme a Cristo.
Ouvi dizer mas algumas pessoas são tão abertas de mente que seus cérebros caíram. Vocês concordam? É como eu quero dizer, não estou tentando ser malvado, mas é apenas a realidade. É como sabe, eu adoro dizer que o bom senso não é tão comum como costumava ser. E quero te dizer algo que realmente me preocupa, e você deveria anotar isso. É uma declaração que fiz mais para a igreja, mas quanto mais olho para o nosso mundo, acredito que é onde estamos hoje. Ouçam, só quero mostrar a vocês o problema na cultura. Muitos de nós temos uma teologia de 1 milhão com informações de 10 raios. Teologia de $1 milhão. E temos informações de 10 raios. Não estou tentando ser grosseiro, mas vamos apenas olhar o que está acontecendo com o Hamas em Israel. Israel está defendendo uma nação. Hamas só quer destruir um grupo de pessoas. Você entende isso? Entendemos que isso não é uma nação contra outra nação, mas que literalmente é um grupo terrorista que atacou uma nação. Entraram nas comunidades tentando aniquilar. Eu vi. Posso dizer que vi 10% das mortes. Sentei-me em uma sala com funcionários do governo e vi 10% das mortes que ocorreram em 7 de outubro em Israel. Fiz isso pessoalmente e o fiz para poder te dizer a verdade. E estou aqui para dizer que não atacaram os soldados. Atacaram comunidades. Entraram em casas. Foram atrás de crianças de 4, 6, 8 e 10 anos, mamães e papais. E caminhavam pelas ruas tirando as pessoas. Isto não é uma nação contra outra nação. Este é um grupo terrorista que deseja profundamente apagar um grupo de pessoas da face da terra. E em nosso país, estamos marchando pelas ruas defendendo-os. É exatamente o que está acontecendo. Então entendamos que essas filosofias podem trazer uma destruição maciça. 2000 e um caos massivo para as pessoas ao seu redor. E precisamos entender isso. Mas agora ouça o caos. Quero dizer, qual é o custo de não ter padrões nem valores? Qual é o custo de uma teologia de 1 milhão com informações de 10? Qual é o custo de não concordar sobre o que é certo e o que é errado? Qual é o custo de uma cultura em colapso, onde de repente não há Deus e não há verdade? E todo esse tipo de coisas. Escute o relógio do crime. A cada ano, o FBI rastreia o crime nos Estados Unidos e publica um relógio do crime. E eu quero ler isso para você. A cada 32,5 min há um assassinato em nossa nação. A cada 3,8 min há uma violação. A cada 9 minutos, há um roubo. E a cada 39 segundos, há uma agressão. Essas são nossas estatísticas do FBI. Não estou tentando te alterar. Não estou tentando fazer com que as coisas pareçam falsas. Você pode simplesmente procurar o relógio do crime do FBI e verá 019-202-02021. Você pode passar pelo processo. Pense nisso por 1 minuto. Não estou tentando te criticar. Só estou te mostrando como pegar fatos e expô-los aqui mesmo. A América é o principal produtor de pornografia. Principal produtor de pornografia. Escutem, nos próximos 30 minutos, 228 crianças serão espancadas e abusadas sexualmente. Também nos próximos 30 minutos, 57 crianças escaparão de casa. 3 em cada 4 meninas acabarão vendendo sexo para sobreviver. E 20 estudantes tentarão tirar a própria vida nos próximos 30 minutos. Em nosso país, Provérbios 14, versículo 34. A Bíblia diz que a justiça enaltece uma nação. E o que isso significa quando você vê a palavra justiça é viver corretamente. Significa simplesmente viver piedosamente. Significa o caminho de Deus. Deus é o designer, é o definidor. E quando você vive a vida do jeito dele, é isso que você obtém. Mas depois diz isso, mas o pecado desonra todos os povos. Quero dizer isso novamente. Eu disse algumas vezes esta manhã que Deus só promete abençoar uma nação que o honra. Ele não promete abençoar nenhuma nação específica além de Israel. E então, por que há tanto crime, desintegração, violência e pessoas com medo de sair de casa? Você sabe o que a Bíblia diz. Escutem. Falta de conhecimento, falta de verdade e falta de compreensão. E se não há Deus, então não há um padrão para a verdade. E não há um padrão para a verdade. Pastores antes de mim diziam isso. Estamos entrando na cultura onde estamos colhendo o que temos dito durante 50 anos. Estamos colhendo o que dissemos há 70 anos. E digo a todos na sala, se não há um padrão, aqui tudo é permitido. E é por isso que você liga as notícias e pensa que nunca na sua vida pensou que isso seria aceitável. Nunca na minha vida pensei que estaríamos debatendo que isso seria uma opção para nós. Mas quero dizer isso novamente, se não há um padrão, tudo é permitido. E o que quero que entendamos esta manhã, e é uma escolha que Deus colocou à nossa disposição, é que este livro, a palavra de Deus, a Bíblia, diz a verdade. E a razão pela qual diz a verdade é porque vem de Deus.
Deus é a verdade. Mas quando você se afasta disso, tudo é válido. E isso é o que temos visto e para onde estamos indo. E vai piorar. E você sabe, ouço tantos pastores dizerem, não posso esperar para que voltemos àquele grande avivamento, àquele grande lugar. Pessoal, estou aqui para dizer que teremos que nos afastar de onde estamos se quisermos ver algo diferente nos próximos dias. Na verdade. E então, o que está acontecendo? Precisamos abordar isso. Sinto a responsabilidade de dizer que alguns de vocês estão se deixando convencer pela ideia do individualismo. Talvez não tão extremistas como outros, mas estão se deixando convencer por outros com o secularismo. E não é que não acreditem em Deus, apenas acreditam que Deus não é necessário em seu casamento, que não é muito necessário na criação dos seus filhos, que não é muito necessário em seus gastos, suas escolhas, onde você dedica seu tempo e sua energia. Você pode passar por isso. Olhem, não estou sendo ofensivo. Não estou atacando um grupo específico, mas pensem no que ouvimos em nossa cultura hoje em dia. Por um lado, o casamento está fora de moda. Por um lado, o casamento está ultrapassado, é restritivo. Escutem-me, é escravidão para as mulheres, não é? E não precisamos disso. A menos que você seja gay, e se você é gay, nesse caso, melhor promovamos o casamento gay. Porque, cara, o casamento gay é algo realmente bom. Agora, não estou aqui porque isso é o que vou fazer, o que não quero fazer. Não quero escolher um tema específico e que você me ignore completamente sem dizer, espera deixe-me ver o panorama geral. Estou mostrando. Você consegue ver a contradição? Pense nisso. É como se eu estivesse assistindo ao US Open, torneio de golfe, e já estivessem prestes a jogar pelo campeonato. E de repente, de maneira inesperada, esses ambientalistas chegam e interrompem o torneio, quase destruindo o green ou o campo de maneira abrupta. E eles gritam, precisamos salvar as árvores e precisamos salvar os animais e precisamos fazer todas essas coisas. E então entramos em nosso debate e dizem que o tema número 1 sobre o qual vamos debater é se abortamos os bebês ou os deixamos viver. Agora, não estou tentando ser ofensivo, só digo que vocês podem ver o que está acontecendo em nossa cultura hoje em dia. Temos este grupo e eles estão lutando por isso. E então temos este outro grupo e eles estão degradando a mesma coisa. E é tão louco. Pensem nisso. Em nossa cultura, você precisa ter 18 anos para votar se vai escolher o Biden. Você precisa ter 18 porque não queremos que ninguém menor de 18 tome uma decisão louca. Como se todos os maiores de 18 tomassem uma boa decisão. Mas você precisa ter 18 porque queremos que você tome uma boa decisão. Mas exatamente na mesma cultura, você pode decidir se quer mutilar seu corpo pelo resto da sua vida devido a algo que sente aos 10, 8, 12, 13. 12 ou 13 anos. Mesma cultura, mesma gente, argumento diferente que é realmente uma verdadeira e autêntica loucura. É uma loucura. É absurdo. Quando você realmente para, se afasta um pouco mais e diz, deixe-me olhar isso, deixe-me pensar sobre isso. Veja o que diz Isaías capítulo 5, versículo 20. Olhe isso na tela. Quero garantir que todos vejam este versículo e já o ouviram antes. A Bíblia diz isso. Diz ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isso é o que está acontecendo em nossa cultura hoje. E ouçam, a Bíblia nos ensina. Homem, que tipo de ministro eu realmente seria? Eu seria um representante de Jesus Cristo se não ensinasse toda esta Bíblia. Olha, eu acredito que uma igreja onde não dizem a verdade não é uma igreja e não representa Jesus, porque Jesus se trata da verdade. Ele é verdade em amor, mas sabe que quando a verdade sai da sua vida, a destruição a segue. E quando a verdade chega à sua vida, as bênçãos fluem. E assim, aqueles que a representam se manterão firmes com profundo amor e compaixão. E estou fazendo o meu melhor esforço com humor para dizer que isso é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus não pode ser zombado. A Bíblia diz isso. Há muitas pessoas zombando de Deus e há muitas coisas em nossa cultura na América que zombam de Deus. Mas ele diz que o que semeares, colherás. E hoje estamos vendo caos em nossa cultura, porque estamos colhendo o que semeamos. Semearmos caos. Sembramos caos e estamos colhendo caos. Quero que me ouçam e notem o que diz a Bíblia, porque alguns de vocês, cristãos, precisam prestar atenção e me ouvir, porque a questão não é como posso mudar a sociedade,
Meninos, Deus nunca teve a intenção de construir seu reino aqui. Sua intenção era nos levar daqui para seu reino. Todos entenderam isso. Cada seguidor de Cristo, olhem para mim. A intenção de Deus não era construir seu reino aqui. Nem todos aqui vão conhecer a Cristo. Nem todos vão seguir a Cristo. Nem todos vão viver para Cristo. Este não é o reino de Deus. Há outro reino. Deus vem para nos levar ao seu reino. Todos precisam saber disso. O melhor reino é o seu reino. E esse é o reino futuro, não este reino. Só preciso que todos entendam isso. Porque veja, se você perder isso, sua cosmovisão estará errada. Porque o que você pensará é que Deus quis que isso fosse perfeito e o fez no jardim. Mas então entrou o pecado. Se você acredita que Deus está tentando estabelecer seu reino aqui, você se perguntaria como isso poderia acontecer. Ou onde está Deus? Mas quando você entende a verdadeira cosmovisão de que todos somos pecadores que precisamos de um Salvador, e é Cristo quem nos está mudando, é Cristo quem nos redime, é Cristo quem nos traz a si mesmo, é Cristo quem opera em nós para fazer uma demonstração para aqueles que não o conhecem do quão bom é conhecê-lo com fé, para que venham a Ele antes que Ele venha a nós e vamos com Ele para sempre. Isso é o que Ele está tentando nos fazer entender. Então você precisa garantir que sua cosmovisão esteja correta. Que entenda que isso não se trata de como você pode mudar a sociedade. No Salmo 11, versículo 3, a Bíblia diz isso. Agora a pergunta é o que fazemos. A Bíblia diz que se os fundamentos forem destruídos, o que podem fazer os justos? Então, se os fundamentos estão desmoronando, o que devemos fazer nós que queremos viver corretamente e fazer o que é certo? E isso é o que a Bíblia nos ensinaria. Nos ensinaria a aprender a palavra de Deus e a construir nossas vidas sobre ela. Que a América não é a fundação. Amo este país e estou ensinando uma mensagem na América, esperando que Deus atue na América. Todos de acordo? Então me ouçam dizer isso, certo? É por isso que estou ensinando. Quero compartilhar isso porque essa é a minha esperança. Mas o fundamento principal é Deus, sua palavra, sua verdade e seu chamado. Sua palavra, sua verdade e seu chamado. Algo que me chamou a atenção: há um edifício na Universidade Estadual de Ohio chamado Centro Wexner para as Artes Cênicas. É considerado o primeiro edifício pós-moderno. Foi projetado, escutem isso, sem ter um design em mente. É um edifício projetado sem ter um design em mente. Foi projetado por Peter Eisenman. E os pilares, há pilares no edifício que não têm propósito. Não estão lá para fazer pilares, não tem propósito. Apenas os colocaram ali. E também há escadas que não levam a lugar nenhum. E aqui está a definição dada para isso. Já que a vida na verdade não tem propósito, por que nossos edifícios deveriam tê-lo? Mas ouça com muita atenção. Há uma coisa aí que tem um propósito. Sabe o que é? O fundamento. Porque as escadas que vão a lugar nenhum não se sustentam se não houver uma base. Sempre há uma base. Qualquer coisa que se mantenha, qualquer coisa que se construa, sempre há uma base. E precisamos de uma base. Por isso, em 2 Timóteo 3,16, esta é a versão da Bíblia Viva para entendê-la facilmente. Mas em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. A base da sua vida deve ser a palavra de Deus. Se você está aqui e está lutando com o que é certo e o que é errado, e está lutando e suas emoções estão dominando você, quero ser acolhedor por isso. E você está pensando em mudar sua vida? Ele diz: venha a mim, porque é lá que você obtém a verdade. E nos faz perceber o que está errado em nossas vidas. Nos endireita. Uau, como ele endireitou minha vida. E nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia nos ensina o que é correto, o que está errado e o que é verdadeiro. E se Deus diz para ouvir, se Deus diz que é absolutamente certo, quer eu entenda, concorde com isso, goste ou não, é certo porque vem de Deus. E a coisa sobre a verdade, sabe o que eu amo na verdade? É universal. Sabe o que eu ensino? Eu viajei pelo mundo. Vou ensinar no México em 2 semanas. Acabei de voltar de ensinar na Costa Rica. Estive na Espanha e em Portugal há apenas algumas semanas ensinando. Sabe o que eu ensino em todos os lugares para onde vou? A Bíblia. Cada uma dessas são nações diferentes. Cada uma dessas são culturas diferentes. Cada uma dessas fala idiomas diferentes em lugares diferentes. E o Send e tudo o que faço é abrir a verdade e compartilhar a verdade, porque é universal. E então a verdade é imutável. A verdade nunca muda. Então comecei a pregar a verdade em 1996 e ainda a estou pregando hoje. Um pastor, uma mentira não se torna verdade. O incorreto não se torna correto. O mal não se torna bem. Apenas porque é aceito pela maioria. Que grande declaração. E pense nisso. Se você está lutando,
Se você está lutando e sente, homem, eu sinto a guerra da cultura e sinto como essas coisas tentam me absorver e me arrastar. Anote o Salmo 119, versículo 105. É um dos versículos mais simples, mas descritivos na sua Bíblia. A tua palavra é uma luz, uma lâmpada para os meus pés, uma luz no meu caminho. Quero dizer, se você já caminhou com uma lanterna, entende esse versículo. É como se eu não conseguisse ver, não conheço os perigos nem as armadilhas. Não sei no que estou me metendo, o caos que me rodeia. Então eu vou acender a luz para ver onde colocar meu pé esquerdo e direito, onde colocar meu pé esquerdo e direito, e pouco a pouco, mas com segurança, me leva aonde preciso ir, onde não tropeço e não caio. Deus diz que isso é o que sua palavra faz por nós. Não cometerei erros, não tropeçarei. E assim eu diria a todos nesta: escutem-me, é uma mensagem necessária. Quais valores você vai escolher para viver? Qual será o padrão pelo qual você tomará decisões na sua vida? E você só tem 3 opções. Todos ouçam. Só há 3 opções. O mundo está escolhendo, e você está escolhendo, e todos vão escolher. Há uma fonte interna. Você pode confiar em si mesmo, como se pudesse dizer: cara, realmente acredito que sou tão inteligente. Acredito que tenho informações suficientes para tomar decisões de milhões de dólares. Só sei disso, tenho isso resolvido. E olha, não diríamos dessa maneira, mas é isso que dizemos quando seguimos nosso próprio caminho e fazemos o que é nosso. E a Bíblia diz: todos como ovelhas nos desviamos. Todos nos temos ido pelo nosso caminho. E Deus diz que uma opção é você pode se perseguir. Sua segunda opção é que esta é uma fonte externa. Você pode sair pelo mundo e ler livros de filosofia. Nunca vou esquecer que estava voando uma vez, viajando para, acho que era a África, e tinha uma criança sentada ao meu lado, e ele estava lendo um livro sobre filosofia e tinha 12 ou 13 anos. E eu pensava: você está me tirando para louco, isso é uma loucura. E eu me inclinei para ele e disse: você sabe qual é o melhor livro de filosofia do mundo, não é? E ele me olhou e disse: sim, a Bíblia. Mas você pode fazer isso, você pode sair. Mas quando você persegue todas essas filosofias, sabe o que está perseguindo? Você está buscando, veja, você está buscando uma fonte interna. Pode não ser a sua sabedoria, mas é a sabedoria limitada de um homem. É uma perspectiva limitada, é uma perspectiva sem toda a informação. Ou você pode obter uma fonte eterna. Precisamos urgentemente de uma fonte eterna. E alguém diria: por que você pregaria uma mensagem como esta? Porque escute-me, você importa para Deus e sua família importa para Deus. Seus filhos importam para Deus. E o que eu diria a todos nesta sala é que se vocês não obtêm isso da Igreja de Jesus Cristo, de onde no mundo vocês vão obter? Fico surpreso que haja igrejas que estão comprometendo a verdade e não ensinam o que diz a Bíblia. Pessoal, isso é confiar em uma fonte interna. Sei o que diz a Bíblia, mas penso que não. Isso é na verdade o design tentando definir o designer. E isso realmente não funciona de forma alguma. O designer define o design. É assim que devemos viver. Quero que pensem em algo. Quero que todos me escutem por 1 minuto. E depois oramos. Agora me escutem. Porque isso é tão importante. É tão importante que só dizemos: ei, não sabemos o que mais fazer a não ser confiar na sabedoria e na verdade que Deus nos deu e segui-lo com plena crença. Viajo muito de avião. E já voei com alguns rapazes em seus aviões particulares. Então já estive lá antes, onde pude ver o pouso. Quando você voa para um aeroporto à noite, a maneira como te guiam não é como nos barcos. Não há pessoas do lado de fora. Há luzes e ao se aproximar está escuro. Você não consegue ver. Não há como você ver porque está escuro lá fora. Então, quando você está pousando, aquelas luzes têm um design específico que te diz que esta é a pista de aterrissagem. Aqui é onde você deve colocar aquele avião. Se você redesenhar aquelas luzes, sabe o que vai acontecer. Você vai falhar na pista de aterrissagem. Se você redesenhar essas luzes, se disser: bem, sabe, eu gosto dessa cor, então vamos colocá-la aqui, levar isso para lá e colocar isso de volta aqui. Não me sinto bem com esse tom de cor em particular. Então, se você começar a redesenhar tudo, você vai se chocar e queimar. Essas luzes precisam estar perfeitamente projetadas para se desdobrar. Aqui é onde está a pista de pouso. Agora todos me escutem neste momento, você. E eu somos parte dessas luzes. Sua vida e minha vida entregues a Deus, vivendo para Ele, honrando-o, vivendo sua verdade, diz a Bíblia, brilham como as estrelas do céu e apontam o caminho
E é por isso que a igreja de Jesus Cristo deve ensinar, viver e compartilhar a verdade com amor. Mas eles devem fazer isso, porque você e eu estamos colocando as luzes para que este mundo as veja. Este é o caminho para casa. Este é o caminho para sair do caos. E para que possamos, como igreja de Jesus Cristo e como seguidores de Cristo, brilhar intensamente para que o mundo veja que este é o caminho para Deus. Este é o caminho para as bênçãos. Este é o caminho e a verdade se encontra nele. Que possamos ser essa luz para a nossa cidade e para o nosso mundo. E assim, Pai, obrigado por este tempo. E Deus, eu quero ser isso. Senhor, a última coisa que quero fazer é me levantar e dizer algo que faça as pessoas saírem pela porta. Quero que elas ouçam. Quero que eles ouçam, quero poder falar em suas vidas e espero que você possa revelar-lhes a verdade. Mas no final do dia, Senhor, é a sua verdade, é a sua palavra. Você é o definidor, tu és o designer e por isso te buscamos. Ajuda-nos a fazer luzes brilhantes para que fique claro que este é o caminho estreito, é o caminho certo e que há bênçãos nele. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Cabeças inclinadas, olhos fechados. Agora escutem, vocês conheceram a verdade e vocês estão seguros hoje. Pense nisso. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos falhamos. Nós seguimos nosso caminho, fizemos nossas coisas, mas foi por isso que Cristo veio, foi por isso que Ele veio. Ele veio porque sabia que havíamos falhado. Assim, Ele veio e não falhou. A Bíblia diz que viveu em perfeição, que nunca pecou. Ele ficou irado. Ele tomou uma pena, tomou um castigo por você e por mim, para que nunca tivéssemos que fazê-lo. Que amor demonstrado por sua vida. Que amor demonstrado por sua vida em Cristo. A Bíblia ensina, pensem nisso, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. 3 capítulos depois, mesmo livro de Romanos capítulo 6. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, separação de Deus, é caos, destruição, morte. Mas depois diz isto, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, a Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há condenação, não há julgamento para os que estão em Cristo. E a Bíblia o torna tão simples, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está aqui e sente que Deus está lhe dizendo que você precisa dele, que precisa de perdão, direção, confiar sua vida a Ele, você responderia, você sente que Deus te diz, confia em mim. Justo onde você está, poderia dizer, Deus, sou pecador, apenas reconheça, Deus, sou pecador. Esta manhã, peço que por favor me perdoe pelos meus pecados. Acredito que Cristo tomou a pena e o castigo que eu merecia por mim. Assim eu nunca teria que fazê-lo. E quero colocar minha confiança nele. Quero que você comece a ser o líder, CEO, diretor ou qualquer palavra que você queira usar para a minha vida. A partir deste dia em diante. E então você diria, ouça, a Bíblia não nos dá esta oração específica. Deus, sou um pecador e preciso de ti. E quero que sejas tu quem esteja no comando. É tão simples, e você só clama a Ele, Deus, eu te quero, eu te quero, eu te quero na minha vida. E então você poderia dizer a Deus exatamente onde está. Deus, obrigado por me ouvir, obrigado pelo que fizeste por mim no começo do dia. Poderia guiar minha vida em nome de Jesus?